Convido a todos a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 2. Do versículo 17 em diante. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo, de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso entendimento. Por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o vosso labor. Seca-se a erva e cai a sua flor. Paulo, nessa carta aos Tessalonicenses, diz que os ama e gostaria de estar com eles. E já tinha planejado visitá-los. Que não podendo, pensava sobre eles, orava por eles e se preocupava com o bem-estar deles. E que enviaria o seu companheiro mais fiel para estar com eles, Timóteo. Embora ele mesmo fosse sentir falta de Timóteo em Atenas. Ao dizer que amava os Tessalonicenses, Paulo nos diz 4 verdades muitíssimo importantes sobre o viver à luz do retorno de Jesus. Se lembra de que é nessa perspectiva que o apóstolo escreve. Ele está preparando os Tessalonicenses a que eles vivam à luz do retorno de Jesus. Por isso, entre outras razões, essa carta é tão importante para nós. Porque poucos crentes hoje estão vivendo à luz do retorno de Jesus. Muitos ortodoxos, confessionais, reformados, calvinistas, que não vivem à luz do retorno de Jesus. É isso que o apóstolo Paulo queria para os Tessalonicenses. É isso que ele quer para você nesta manhã. Embora você trabalhe, embora você estude, embora você faça planos, embora você tenha todo um projeto, mas que esse projeto seja planejado, seja organizado à luz do retorno de Cristo. Porque se você não viver, não estiver se preparando, não estiver antevendo, antecipando o retorno de Jesus, você vai ser pego de surpresa. E sem essa esperança, que o apóstolo Paulo mesmo chama de bendita esperança, escrevendo a Tito, talvez você não seja convertido, se você não vive a partir dessa bendita esperança, que é o retorno glorioso de Jesus. Então, a primeira das
realidades para as quais o apóstolo chama a nossa atenção, nós já vemos no versículo 17. Paulo faz uma advertência em primeiro lugar. Essa advertência o apóstolo a faz incidentalmente e no contexto em que explica por que razão não tinha conseguido retornar a Tessalônica. Ele está explicando para eles: eu fiz planos, eu queria. Se tivesse dependido de mim, eu aí estaria. Ele diz na segunda parte do versículo 17, no versículo 18, primeira parte: com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. No final do versículo 18, ele conclui dizendo: contudo, Satanás nos barrou o caminho. Um dos grandes erros dos crentes hoje é que eles não acreditam, eles desprezam, eles ignoram a atividade demoníaca. Eles não se dão conta de que nós estamos numa guerra espiritual. Você passa por situações, por lutas, por conflitos durante a semana. Muitas vezes acha que é a causa natural. Bom, mas eu acho que é por causa disso, ou talvez por causa daquilo. Você procura uma causa. Dificilmente nós consideramos que a causa pode ser Satanás. Quando você está pronto para sair, para vir à igreja, começa uma briga em casa. Ou quando no sábado acontece alguma coisa que lhe impede de ir à igreja no dia seguinte. Ou durante a semana, quando você faz planos de ler mais a Bíblia, de orar mais intensamente, algo acontece para lhe desanimar. Você começa a se sentir preguiça. Não tem mais disposição. Claro, isso pode advir da sua natureza pecaminosa, da sua própria preguiça, da sua má vontade. Mas Satanás usa tudo isso. Ele usa o mundo. Ele usa a nossa carnalidade, os nossos pensamentos maus, para impedir o nosso crescimento espiritual. Ele coloca pessoas no nosso caminho para nos aborrecer. Ele permite, ele foge a situações que crentes carnais vão ser tentados na área moral, exatamente para atrapalhar o crescimento espiritual das pessoas, a entrega delas a Cristo. A gente que quando planeja ir para a igreja, já ouvi inúmeras histórias. A sandália quebra para voltar para casa, o pneu da bicicleta, da moto, fura. Acontecem todos os tipos de problemas. Porque Satanás não quer que a igreja seja fortalecida. Estava lidando, inclusive, há alguns meses, com o pessoal de uma outra igreja, uma igreja pequena, mas promissora, em que surgiram inúmeros problemas. E o ânimo das pessoas começou a se acirrar. Brigas, falta de paciência um para com o outro, ninguém conseguia relevar nada, e por pouco essa igreja não foi dividida. Uma pequena igreja, erguida, construída, plantada em um dos piores lugares da região metropolitana. Por pouco, Satanás não conseguiu o seu intento. Bom, mas como é que eu sei disso? Isso não é misticismo, isso não é muita imaginação. O que diz o apóstolo Paulo? Como ele justifica a não ida, a não visita aos Tessalonicenses? Ouça o que ele diz. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. No livro de Daniel, ele diz que um anjo foi enviado a ele, mas o anjo demorou dias para chegar, porque ele foi interceptado por Satanás, por Mercúrio. Nós estamos numa guerra espiritual, numa batalha intensa. Se você não buscar a Deus sofregamente, se você não estiver indo contra a sua própria natureza, quem garante
que você vai perseverar até o fim. Agora, como Satanás fez isso? Como Satanás barrou o caminho do apóstolo Paulo? Os comentaristas nos dão várias sugestões, pelo menos 5. A primeira delas. Alguns acham que Paulo estava se referindo à oposição dos judeus ao seu ministério. Outros ainda pensam que onde ele estava era difícil para sair para visitá-los. Há ainda aqueles que sugerem que o espinho na carne poderia estar impedindo o apóstolo Paulo de vê-los. Os comentaristas, por cerca de 2000 anos, têm especulado sobre o que seria esse espinho na carne. Se eles não sabem, por que você e eu deveríamos saber? Uma quarta sugestão, por parte dos comentaristas, é que eles dizem que os líderes civis de Tessalônica poderiam ter colocado algumas restrições ao retorno de Paulo. E, por fim, disse que o problema eram os pecados e os escândalos que ocorriam na igreja de Corinto e com os quais Paulo tinha de lidar, mesmo estando em Atenas. No final das contas, eu não arriscaria afirmar categoricamente o que Paulo quer dizer com essa expressão: contudo, Satanás nos barrou o caminho. O que você e eu podemos saber com certeza é que Paulo estava ciente de que Satanás estava por trás de sua impossibilidade de retornar a Tessalônica. Qualquer que fosse o caso, Satanás estava por trás. Paulo retoma a ideia no capítulo 13, versículo 5, dizendo: temi que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Em outras palavras, Paulo estava preocupado com o mal pessoal e maligno, não apenas se opusesse à sua visita aos Tessalonicenses, mas também os tentasse, minando a fé deles. Quantas pessoas que pareciam ter começado bem ficaram para trás? Quantas pessoas abandonaram, naufragaram na fé, para usar a linguagem do apóstolo Paulo? Nessa vida, nós não somente temos de lidar com o fascínio do mundo, que há muitos crentes cativados pelo mundo, pela cultura, com seus apelos à carne, ou seja, a nossa própria inclinação ao pecado, nós temos de lidar também com o diabo. Há um ser nesse mundo que é mais velho que a humanidade e tem o objetivo de destruir a você para sempre. Todos nós. O apóstolo Paulo acreditava nisso de todo o coração. E ele fala sobre isso aqui nessa carta. Eu próprio já cansei de ver na minha frente o diabo operando. Quando, por exemplo, pessoas que deveriam saber o que estão fazendo, preferem obstinadamente agir contra si mesmas. Tanto no que diz respeito a essa vida, quanto à vida por vir. Ao ponto de quase podermos sentir o cheiro daquele anjo caído chamado de Abaddon, Apolion, ou simplesmente Satanás. Você e eu devemos sempre considerar o contexto total em que o pecado se dá em nossas vidas. Mas também nós temos de nos lembrar que há uma pessoa que quer nos destruir. Satanás, o diabo. Isso significa que não podemos combatê-lo com carne e sangue. Como diz o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados e potestades. No hino Castelo Forte, que é uma paráfrase do Salmo 46, Lutero diz: Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus. Em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. Martinho Lutero, assim como Paulo, acreditava na existência de Satanás e sabia que nós não temos em nós mesmos poder para fazer de frente. E por isso, mais adiante, ele diz que temos a pessoa certa ao nosso lado para nos defender. Ele diz: a força do homem nada faz, sozinho está perdido.
Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é? Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Bom, mas eu admito a realidade da batalha espiritual. Algumas pessoas fazem, mas aí perdem as esperanças. Não agem. Ficam imobilizados. Porque acham que estão derrotados. Não, senhoras e senhores. Maior que está em nós do que o que está no mundo. Admitir a realidade da batalha, dessa luta intensa, renhida, significa, requer, deveria nos levar, enseja que você e eu confiamos em Cristo, que lancemos sobre Ele toda a nossa fé. Não esmoreçamos. Antes, sigamos firmes, prosseguindo para o alvo da soberana vocação. Como Deus Pai, com Jesus Cristo, que morreu para nos libertar do poder do pecado de Satanás, com o Espírito Santo unindo-nos a Cristo, nos capacitando a viver como novas criaturas, nós estamos prontos. Como enfrentar Satanás? Dependendo de Cristo. Com o Espírito Santo nos guiando e habilitando, alimentando-nos da palavra de Deus. Além da nossa própria inclinação para pecar, que nos ameaça arruinar, há um ser mais velho do que a humanidade, que quer nos destruir. Não pode ser enfrentado como se fosse carne e sangue. Veja então que Paulo, ao falar que amava os Tessalonicenses e que queria visitá-los, fala também que Satanás procurava impedi-lo e procurava tentar os Tessalonicenses. Satanás opera para impedir, acusar, tentar. Precisamos fazer uso de nossas armas espirituais. E quantos têm feito uso dessas armas espirituais? Quantos têm lido a Bíblia? Quantos casais têm, quantas famílias têm feito culto doméstico? Quantos pais estão ensinando os filhos? Quantas crianças estão aprendendo o catecismo? Quantos maridos estão dobrando os joelhos? Quantas pessoas estão se munindo da verdade? Se armando de Cristo? Se apegando às promessas de Deus? Em segundo lugar, a esperança e a glória de Paulo. Em primeiro lugar, você se lembra, Paulo faz uma advertência. Em segundo lugar, ele nos mostra a sua esperança e a sua glória. A esperança e a glória de Paulo. Se você pudesse perguntar a Paulo por que ele se dispunha a passar todas aquelas lutas e sofrimentos, ser espancado, passar por naufrágios, ser deixado no chão como se estivesse morto, ser acusado falsamente, ser preso, ele diria que a resposta está nos versículos 19 e 20. Ele diz: pois quem é a nossa esperança? Ou alegria, ou coroa em que exultamos? Na presença de nosso Senhor Jesus em sua vida? Não sois sós? Sim, sois sós. Realmente a nossa glória e a nossa alegria. Irmãos e irmãs, isso falta hoje no meio evangélico. Vocês sabiam? Vocês já perceberam? Falta gente como Paulo. Faltam homens. Um dos maiores problemas do nosso país é a falta de homens. Homens fracos. Homens imorais. Homens frouxos. Homens que não lideram. Homens que não se santificam. Homens que não fazem sacrifício. Vocês que têm filhos, têm de orar incansavelmente para que o Senhor levante homens que transtornem o mundo como aqueles cheios do Espírito Santo, sobre quem lemos no livro de Atos dos Apóstolos. E vocês que têm filhos, meninos, têm de orar para que Deus os torne homens, mas vocês mesmos têm de ser homens diante deles.
Faltam pessoas que amem a igreja como Paulo. Mas Cristo amou a igreja. Ele não diz na carta aos Efésios? Não diz falando para os maridos que eles devem amar suas esposas, assim como Cristo amou a igreja? Hoje, vocês sabiam que pastores se servem às igrejas? Eles não servem, eles se servem. A palavra de Deus fala sobre pessoas assim no livro de Ezequiel, no livro de Zacarias. Paulo fala sobre pessoas assim nas suas cartas. Se servem, não estão prontos a servir, dispostos. Mas o apóstolo Paulo sim. Todas as vezes que vocês viram alguém assim, agradeçam a Deus, porque faltam pessoas assim. Tenha em mente que havia naquela igreja pessoas que estavam difamando, mentindo contra o apóstolo Paulo, dizendo que ele estava no ministério por dinheiro, por fama, por ambição. Conheci muitos homens já, que uma vez no ministério começam a ser difamados. Então, logo sendo difamados, traídos, eles deixam. Há outros que vão aguentando, suportando, porque não tem outra opção, não tem mais o que fazer nessa vida. Na primeira oportunidade, eles pedem que o presbitério os jubile, os aposente. Eles dizem, nunca mais quero saber de igreja. Há esposas que, quando o marido não precisa mais pregar, ensinar, aconselhar, diz, ainda bem, estamos cansados daqueles crentes chatos. O apóstolo Paulo não. Sofrendo. Ele passou por todo tipo de traição, mas ele continua dizendo que amava os Tessalonicenses. A resposta do apóstolo Paulo foi essa: vocês são a razão da minha esperança e da minha glória. Eram os Tessalonicenses a razão porque Paulo enfrentava tudo aquilo, pressões, perseguições. Paulo queria o bem-estar espiritual dos Tessalonicenses quando do retorno de Jesus. Tudo isso o apóstolo fazia, aliás, porque ele vivia à luz do retorno de Cristo. Ele queria que os Tessalonicenses assim fizessem e estivessem antecipando a volta de Jesus, se preparando para tal evento. Em outras palavras, o apóstolo Paulo diz que a razão porque ele trabalhava noite e dia era entregar os Tessalonicenses seguros a Jesus quando de seu retorno. Aqueles que Jesus havia comprado com seu próprio sangue. Essa era a recompensa. Essa era a esperança. Essa era a alegria. Essa era a coroa do apóstolo Paulo. Mas você acha que muita gente quer ser pastoreada? Você acha que há muitos que querem se sujeitar àqueles que Deus colocou sobre eles? Você já ouviu falar sobre o crente desigrejado? Aqueles que vão para a igreja quando querem, aqueles que dizem que não precisam, aqueles que deixam de congregar-se, aqueles que não se colocam na esfera de ação dos meios de graça, dos sacramentos, da pregação, da intercessão dos presbíteros, que velam pelas almas dos crentes. Nós nos esforçamos, devemos nos esforçar, como Paulo, para pregar, exortar, fortalecer, firmar, encorajar, confortar na fé, na verdade, do Evangelho e com esse fim, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Isso é o que o apóstolo Paulo diz em terceiro lugar. Esse era o seu propósito. Qual era o propósito de Paulo? Era esse. Paulo diz, então, que tentou visitar os Tessalonicenses, mas não conseguiu. Escreveu para eles para saber o que estavam fazendo e finalmente enviou Timóteo diante da impossibilidade de que ele mesmo fosse. Mas com que propósito ele enviou Timóteo? Versículos 2 e 3 do capítulo 3.
E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. O que é que isso significa, em outras palavras? Significa fortalecê-los, encorajá-los no Evangelho. Paulo queria que eles estivessem firmados na fé, na verdade. E assim ele envia Timóteo para ministrar aos Tessalonicenses. Irmãos e irmãs, as pessoas não creem mais nisso. Em geral, há uma descrença, cinismo. Porque as pessoas são seculares. E outra maneira de dizer que são mundanas. A vida delas, a vida espiritual delas não tem raiz, não tem profundidade. Elas não têm, para usar a linguagem do pregador antigo, afeições religiosas. Os corações delas não estão inflamados por Cristo, tomados pela sua glória. Você já viu o livro O Crente Ateu? Parece uma contradição de termos. O crente ateu. Como é que alguém é crente? Como é que alguém crê e é ateu? A ideia do autor desse livro é mostrar que há um monte de pessoas nas igrejas, mas que vivem como ateias. Elas não creem de fato. Porque as vidas delas não mudam. Elas não se santificam. Elas não estão sendo consumidas pela glória de Deus. Elas vivem como elas querem. Porque precisa ter fé para acreditar nisso que o apóstolo Paulo ensina. Para ter essa visão elevada da igreja. Para antecipar a pregação, os meios de graça. Esse era o propósito de Paulo, porque os tessalonicenses acreditavam. Mas se você estivesse estudando eclesiologia há anos, se você tivesse andado com concílios em várias partes, e tivesse uma imensa rede de contatos, conhecesse pastores de vários lugares, você não teria dúvida de que as pessoas hoje não acreditam, porque muitos dos que pregam também não acreditam. Em quarto e último lugar, veja a preparação de Paulo, no versículo 3 do capítulo 3. Mas antes me permita recapitular os pontos que vimos até agora. Em primeiro lugar, Paulo faz uma advertência. Em segundo lugar, nós vimos a esperança e a glória de Paulo. Em terceiro lugar, nós vimos o propósito de Paulo. E em quarto e último lugar, a preparação de Paulo. Veja o versículo 3. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Isto o quê? Tribulações. Bom, mas eu não quero sofrer. Bom, mas estou revoltado com Deus porque aconteceu isso ou aquilo, ou não tem acontecido aquilo que eu queria, aquilo pelo que eu tenho orado. Veja como é contrário ao que Paulo diz. Sabeis que estamos designados para isto. As tribulações. Sofrimento. Você está esperando moleza nesse mundo? Observe o versículo 4 agora. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos. O que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Nós estamos destinados à aflição. As aflições sempre vêm. Não é uma possibilidade, é uma certeza. É minha responsabilidade aqui preparar você para as aflições. Mas como em qualquer escola, você tem de ser um bom aluno. Como é que isso é feito? Ouça novamente versículos 2 e 3, primeira parte. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. O problema é que, para que
nós aceitemos essa verdade, para que nós nos preparemos, nós temos de desfazer muito do que ouvimos, muito daquilo que nós crescemos ouvindo e testemunhando. Ninguém é preparado para isso. Nós somos preparados para o contrário, para sermos mundanos, para achar que tudo que existe nesse mundo é o aqui e agora. Para viver sem pensar no céu, sem planejar as nossas vidas em função de Jesus. E nós nos tornamos adultos, velhos, fracos, inconstantes, desanimam com qualquer coisa e não perseveram diante das agruras dessa vida. Quando pessoas recebem aquele diagnóstico de que tem câncer, elas estão preparadas? Aliás, eu li sobre um pastor que resolveu preparar a sua igreja para sofrer. Num belo dia, ele estava brincando com seus filhos quando, de repente, ele teve um ataque e caiu ao chão. Ele foi diagnosticado com câncer. Desde então, aquela igreja foi acometida por inúmeras tragédias, o que comprovou a importância de se estar treinado para sofrer e enfrentar as tribulações da vida. Paulo está dizendo aos Tessalonicenses que os estava preparando para sofrer. Lembre-se de um hino de William Cooper, que diz: por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Só pela fé, estando firmados em Cristo, estabelecidos na verdade, você pode resistir ao diabo, às suas acusações, tentações, permanecer firme nos dias de tribulação. Ao dizer à igreja de Tessalônica que a amava, Paulo então nos dá 4 princípios que nós precisamos entender. Se você e eu quisermos viver à luz do retorno de Jesus. Que o Senhor imprima essas palavras em nossos corações. Oremos. Deus bendito, nós não gostamos de sofrer, ninguém gosta, e nos achamos frágeis, fracos, para lidar com o que quer que nos desagrade, com quaisquer providências desagradáveis. Mas se temos de padecer pelo Teu reino nesse mundo, enquanto aguardamos o retorno de Jesus, dá-nos graça, porque por nós mesmos não conseguimos. Sustenta-nos, prepara as nossas mentes, robustece a nossa fé. Nós te pedimos tudo isso. Alegre-se, porque Tu estás conosco e não nos deixarás jamais. Em nome de Jesus. Amém.